aleluia, 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 aleluia. O príncipe deste mundo agora será expulso, e eu da terra levantado atrairei todos a mim mesmo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então, lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos por um tempo em oração. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos conceda a graça de compreender esta palavra e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, esta palavra que acabamos de ouvir nos coloca diante de três realidades definitivas que precisamos alcançar, nos esforçar para alcançar um nível de compreensão límpida, cristalina
para vivermos a graça da alegria da fé. Afinal de contas, quem é Deus? Em que o Deus de Jesus Cristo se apresenta de forma definitiva, que rompe para sempre as compreensões antigas das religiões, das superstições e das interpretações tomadas de graves e grandes ignorâncias humanas. Aquela interpretação da fé que às vezes alcança impacto tão grande de entusiasmo, de encantamento, mas que não tem fundamento bíblico. Nos dois temas, afinal de contas, o que é o mal, na personificação do demônio, o que é o pecado, na personificação do mais grave de todos os pecados, a blasfêmia, e quem é Deus, afinal de contas. Então, esses elementos precisam ficar esclarecidos hoje, senão você não alcança progresso na sua vida de fé. Vamos lá? Pega aí o seu folheto, número 11 do seu folheto, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Domingo passado, Jesus entrou de novo na sinagoga. Hoje, Jesus voltou para casa com seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente. Esse de novo é para reforçar a insistente prática de Jesus, que não é por um acaso, um acidente de percurso, mas é uma atividade intensa. Pai e mãe, pode pegar aqui, por favor, as crianças, senão distrai as outras crianças e daqui um pouco eu não dou conta de segurar. Vamos lá? Então, de novo se reuniu toda a gente, que eles nem sequer podiam comer. Isso significa que a atividade de Jesus estava intensa, assim, perdendo o controle, não está tendo tempo nem para comer. Na vida comum, vocês mães e pais, esposas e esposos, dizem uns para os outros: se você continuar assim, você não vai dar conta do que vem pela frente. Não continue tocando assim as atividades suas, se você não parar, não se organizar, não descansar, não capotar num sono, não comer, você não vai dar conta. Claro, e quem reage? Versículo 21. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo. Firma. Porque diziam que estava fora de si. Querem colocar uma camisa de força em Jesus e dizem: está pirado o parente nosso parente pirou da cabeça, vamos amarrá-lo, sem chance de deixá-lo assim, temos que pegar. Comportamento comum da família, que é a primeira a sentir que tem uma coisa que não vai rolar, que não vai dar certo se continuar desse modo. A família, os parentes de Jesus, entendem que Jesus está fora de si. O Salmo 69, no versículo 8, reza assim: por causa do zelo por tua casa, ó Senhor, eu me tornei um estranho aos meus irmãos, um estrangeiro para os filhos de minha mãe. Aqui é nessa linha. Quando a gente tenta dedicar-se demais às coisas de Deus, os primeiros a se assustarem com a gente são os da casa da gente, não são? São os primeiros a se espantarem, a se estranharem. Aqui é o Salmo 69 sendo aplicado, os parentes colocarem uma camisa de força em Jesus, mas não só.
a repercussão da atividade de Jesus tomou proporções. Ele está lá nas aldeias da Galileia, do sertão, do interior, na beira da fronteira, na Galileia dos pagãos, nessa atividade intensa, tanta gente atrás dele, mas esta atividade de Jesus vai chegar onde? Em Jerusalém. Versículo 22, vamos lá? Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Pronto, então aqui a acusação é grave. Eles recusam Jesus, recusam a atividade de Jesus, são mestres da lei, são escribas, eram os responsáveis para guardar a Escritura, e quando os livros da Escritura começavam a danificar no uso intenso das tabuinhas ou dos pergaminhos, os escribas eram os autorizados a escrever novos livros manualmente da Escritura. Era uma autoridade elevadíssima. E essa autoridade que zelava da palavra diz: ele está possuído por Beelzebu, o príncipe dos demônios, e expulsa demônios por ele. Se você pegar sua Bíblia, ainda no capítulo 3 aqui, nós estamos no versículo 20 em diante, deixa eu te situar numas notas que vem antes. Do versículo 7 ao 12, uma multidão se apinha perto de Jesus. Jesus fala para os discípulos: nós vamos pregar para a multidão, mas deixa um barco de reserva aqui para a gente poder fugir, porque a multidão queria. Jesus fala: pode ser que venham nos esmagar, que a multidão está começando a ficar insana. Jesus fala: deixa um barco de reserva, porque se essa turma vier para cima, a gente foge. Ele curou tantos, numerosos doentes e enfermos se lançavam aos pés para tocá-lo. Os espíritos imundos, quando viam Jesus, lançavam-se no chão e gritavam: tu és o Filho de Deus. O demônio gritava: tu és o Filho de Deus. Curiosamente, o demônio grita: tu és o Filho de Deus, e os mestres da lei gritam: você está possuído pelo demônio. Anota isso, minha gente. Cuidado com os mestres da lei de hoje. Nós pregadores, e hoje com o advento da internet, as correntes de zelosos da palavra e da Bíblia estão assim, porque tem um tipo de zelo com a palavra, começam a pensar que são mais importantes do que a palavra, e logo começam a pensar que são mais importantes do que o próprio Deus. É o caminho mais comum que a gente tem hoje. Esse tipo de mestres que se arvoram representantes únicos são piores do que Satanás, porque, repito, os espíritos maus viam Jesus, atiravam-se aos pés de Jesus e diziam: tu és o Filho de Deus. Os mestres da lei viam Jesus e diziam: está possuído pelo príncipe dos demônios. Olha a gravidade disso. E cuidado com os seus mestres que ensinam você a ter uma visão radical da fé e da religião católica. Cuidado. Está assim de mestres da lei, acusando a igreja, o papa, os bispos, de serem do demônio, de serem do mal, de serem contra a verdade, porque esses mestres que estão aí na internet, influenciando, infectando sua mente com o veneno da dúvida e da suspeita, esses mestres estão mais a serviço de Satanás do que o próprio Satanás. Entendeu? Entendeu a gravidade? Zele disso. Cuidado. Pregação que faz você
duvidar da Santa Igreja, levantar suspeita da Santa Igreja, começar a se incomodar com aquilo que é próprio da igreja, cuidado. Aqui a autoridade dos mestres da lei desce aos infernos. Os escribas vindos da capital, minha gente. A atividade e a pregação de Jesus incomodou Jerusalém. No Código de Santidade, Levítico 24:6, está lá: uma pessoa que usa o nome de Deus, mas que é desviada, como eles dizem que Jesus é um possuído pelo demônio, e Jesus nos evangelhos, várias vezes é acusado de blasfemo. As pretensões messiânicas de Jesus foram consideradas blasfêmia em Mateus 26, Marcos 14, bem como sua afirmação de que tinha o poder de perdoar pecados. Jesus é acusado de blasfemo em Mateus 9, 3, Marcos 2, 7, Lucas 5, 21, quando ele diz que ele podia perdoar pecados. E a sentença para quem cometia isso que Jesus está cometendo, fazendo o bem, e eles dizem que é possuído pelo demônio, e falando em nome de Deus, a sentença no Código de Santidade, Levítico 24:6, era de lapidação. Vamos apedrejá-lo para limpar o ambiente nosso. Pronto. Quando Jesus vê essa cena, o desfecho curioso. Versículo 23. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? 24, leiam juntos. Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Pronto, Jesus mostra que tanto o bem quanto o mal, se dividir, destrói, não é? Se uma família se divide contra si mesma, se destrói. Se o demônio se divide contra si mesmo, se destrói. O princípio da força é a união, seja do mal ou seja do bem. Agrega, fortalece, que enfrenta o que vem pela frente. E Jesus conta esta parábola e levanta agora numa frase uma intuição maravilhosa que vai ser a estratégia dos mestres da lei. Versículo 27. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Espere lá. Tem uma reflexão maravilhosa de Bento XVI acerca do homem forte. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar sem antes o amarrar. Jesus é o único forte. Os mestres da lei, quando escutam Jesus falar esta parábola para eles, eles pensam: a família queria agarrá-lo, não é? Colocaram uma camisa de força. Os mestres da lei querem lapidá-lo. E agora, Jesus diz que para o mal destruir um homem forte tem que primeiro amarrá-lo. Eles olham para Jesus e dizem: ele tem pretensão de ser forte, nós vamos amarrá-lo, nós vamos prendê-lo na cruz e nós vamos vencê-lo. Ele é o único forte que foi amarrado pelos mestres da lei, os fariseus, os sacerdotes, as autoridades políticas do Império Romano. Amarraram-no. Amarraram para
como falava domingo passado, para secar a mão. Lembra domingo passado, a mão seca? Secar, e agora amarram para tirar a força que atua em Jesus. Amarrar, coroar de espinhos, pregar os pés, para cessar essa força, vencer esse homem forte. O problema é que quando tinha uma pretensão de amarrar o único forte, que é Jesus, que é Deus, quando amarraram, mataram-no e ele fora sepultado, foi exatamente quando a nossa pretensão estúpida de que ele era o fraco, foi exatamente aí que Deus, Pai Todo-Poderoso, mostrou a força de seu braço, o ressuscitou e o constituiu Senhor dos vivos e dos mortos. Aqui, quando ele foi amarrado, foi exatamente na pretensão dos mestres da lei. Nós vencemos a força do único que se pretende forte. Ali ele mostrou definitivamente que ele de verdade é o único forte e merece bradar uma salva de palmas para ele. Reage! Brada! Brada! O bem é assim. Se você quer saber se aquilo que você luta e batalha para manter em você, e os desgastes na sua vida no trabalho, na sua vida na família, na sua vida na igreja, esses desgastes parece que vão secando você, e secam você. Isso que você chama de bem, não é o bem. Porque aquilo que é o bem em você, quanto mais amarram você, quanto mais aniquilam você, mais forte você fica. Amém? Esse é o teste. Se as pretensões te vencem, é porque aquilo que você chama de bem, não é bem. Se as pretensões fazem, quanto mais pressão, mais evidencia em você uma força sobrenatural, que às vezes você pensa, nem eu sei como estou dando conta, como dei conta. Quantas de vocês mais velhos aqui, mães de família, pais de família, que enfrentaram coisas na vida e que hoje, lá depois dos 70, 80, 90, olham para trás e dizem, como eu dei conta? É um mistério de Deus. Ninguém pode com um único forte. E agora, Jesus inverte a ordem da acusação. Versículo 28. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Tudo será perdoado, tanto os pecados como qualquer blasfêmia. Tudo, tanto os pecados. Então, o Papa Francisco tem repetido muito que não há nenhum pecado que põe limite na graça e na misericórdia de Deus. Não há. Tudo será perdoado, tanto os pecados como qualquer blasfêmia. Mas agora vem uma afirmação que tem discorrido ao longo dos séculos muita barbaridade nas pregações e nas interpretações do povo mundo afora. Esse versículo que vem, versículo 29, e o 30, são dois versículos profundamente mal compreendidos e mal interpretados e tirados consequências horríveis que a gente vai ver agora. Vamos ver? Versículo 29. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Então, dizer que Jesus está possuído por um espírito mau é uma blasfêmia. Agora, aqui vem os equívocos, especialmente essas correntes muito
espiritualistas, muito rigoristas, muito rígidas na moral, gostam de falar da gravidade do pecado da blasfêmia. Eu já ouvi, não foi pouca gente não, ao longo da minha vida, pregadores entusiasmados falando da gravidade do pecado da blasfêmia dizem assim: o pecado da blasfêmia é um pecado tão grave que nem Deus pode perdoá-lo. E esse raciocínio é uma blasfêmia. Vou repetir. Quando você vai nesse argumento, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado tão grave, que nem Deus pode perdoá-lo, esse argumento é uma típica blasfêmia. Sabe por quê? A palavra blasfêmia em grego, blasptém, blasfêmia significa ferir, danificar a reputação. Significa diminuir a reputação. O pecado contra o Espírito Santo é diminuir a reputação do Espírito Santo e dizer que o Espírito Santo não tem reputação para perdoar. Então, olha que nota importantíssima de um grande teólogo jesuíta, corrigindo as interpretações equivocadas ao longo da história. A blasfêmia contra o Espírito Santo era a atribuição dos exorcistas realizados por Jesus, dos exorcismos realizados por Jesus ao poder diabólico. Esta blasfêmia é o único pecado que não é perdoado. Preste atenção. Não porque a misericórdia de Deus seja insuficiente. Não porque a blasfêmia é um pecado tão grande que põe limite em Deus. Mas porque a blasfêmia significa deixar de existir o princípio fundamental como base, dizendo: para esse pecado não há perdão, porque Deus não tem poder de perdoá-lo. Isso é uma blasfêmia. Então, o que é o pecado contra a blasfêmia? É dizer que Deus não tem poder de perdoar pecados. Dizer que o Espírito pelo qual Jesus realiza o perdão, ou as obras dele, não é da força de Deus, mas da força do mal. Então a blasfêmia, ela não é um pecado contra o Espírito Santo, não é um pecado que não tem perdão, porque Deus é limitado, mas porque você deixa de reconhecer o poder ilimitado de Deus. O problema é seu, não de Deus. Está claro, gente? Está claro? Precisa de um esforçozinho de lógica, de introdução à lógica aí para sair dessa religião mágica. Porque as crises dos últimos 3 séculos do cristianismo e do mundo fizeram recuperar no ambiente do cristianismo as religiões das magias, daqueles poderes sobrenaturais, das rezas, das bênçãos, dos fenômenos mágicos do capeta, de Deus, e voltou-se a recuperar aquele tipo de sensibilidade religiosa da crise da Idade Média e da grande crise do enfrentamento com o modernismo, que era, porque havia e há até hoje, na intuição moderna, sobretudo desencadeada no iluminismo francês, um entendimento que tudo quanto se remete à mística, à espiritualidade e à fé, é superstição e não corresponde à verdade da razão. Mas esse enfrentamento com estas críticas do iluminismo e da crise da Idade Média, da decadência da Idade Média e a crise do enfrentamento com a modernidade, se recupera uma religião de superstições. Tem um texto maravilhoso do catolicismo do Harry Potter. Aquela visão, acho que todo mundo aqui já viu alguma coisa dos filminhos do Harry Potter, não é? Aquela visão do bem e do mal,
do poder de uma pedra, de que tem uma medalhinha escondida atrás desse vaso, e a hora que você passar perto, acontece uma energia que te protege, que te cobre. E essa visão mágica e supersticiosa da religião e da fé voltou com drástica repercussão no ambiente católico. Está assim de pregadoras e pregadores, padres e freiras na internet, com o mundinho Harry Potter, pregando o poder mágico do mal, que você tem que tomar cuidado com ele. Minha gente, o poder mágico do mal, ele não é tão mágico assim. O poder mágico do mal já foi enfrentado e já foi dado um definitivo recado para o mal. O bem é uma realidade que o mal jamais vencerá. O bem é a força sobrenatural de Deus que atua em nós. Sobre mal nenhum a força de Deus encontra limite. A força de Deus é superabundante em toda e qualquer realidade, e não há um Deus do mal lutando contra o Deus do bem. O mal não tem um Deus. O mal, o que é o mal? O que é o demônio? O pai da mentira. Ele fala que ele é o que ele não é. Ele pensa-se Deus. Ele é uma mentira. Portanto, não é simples essa linguagem. Permitam-me uma reflexão importante de Bento XVI, falando do Pai Nosso, da última invocação: livrai-nos do mal. Amém, não é? A oração do Pai Nosso. Bento XVI diz assim: de que queremos ser salvos quando dizemos livrai-nos do mal? Ele diz: na expressão livrai-nos do mal, fica aberta a questão de se saber se esse mal se trata do mal com L ou do mal com U, do mal humano ou do mal sobrenatural. Em última instância, Bento XVI, ambas as leituras não podem ser separadas, porque Deus vence o mal do demônio, mas vence o mal meu e seu também, nossa maldade. Sim, nós nos vemos perante o dragão de que fala o Apocalipse. São João, para desenvolver uma teologia sobre o mal, desenhou o animal do mar, dos abismos obscuros do mal, com os elementos do Império Romano, e assim formulou concretamente a ameaça perante a qual os cristãos do seu tempo se viram expostos: a total pretensão do domínio sobre os homens, representado no culto do imperador e do poder político e do poder militar e do poder econômico, cumulado em total onipotência na figura do Império Romano, como figura do mal que ameaça tudo devorar. Preste atenção. Você vai pensar que isso aqui é sociologia, mas não é não. É Bento XVI interpretando a figura do dragão, do mal, no livro do Apocalipse. Preste atenção. Isso se alia à desagregação dos ordenamentos morais por meio de uma cínica espécie de ceticismo que depois desencadeia no iluminismo. Nesta ameaça, o cristão do tempo da perseguição, em que o texto do Apocalipse fora escrito, invoca o Senhor como o único poder que o pode salvar. E aí dizemos: salva-nos, Senhor, libertai-nos, Senhor, de todo o mal. Agora vem trazendo isso para hoje. Mesmo que já não exista o Império Romano, nem as suas ideologias, tudo isto está, no entanto, bastante presente. Também hoje, aí estão, por um lado, as potências do mercado,
as potências do mercado, a regra de que só o dinheiro e a riqueza salvam, as potências da negociação das armas, toda a indústria das guerras, as drogas e com seres humanos que são comercializados, e seres humanos que pesam sobre o mundo e envolvem a humanidade em violência, que são e parecem irreversíveis. Também hoje aí estão, por um lado, a ideologia do sucesso, representa o dragão do inferno e do mal. A ideologia do sucesso a todo custo, do bem-estar, que nos diz: Deus não passa de uma ficção, Ele nos retira o tempo e a alegria de viver. Não te preocupes com Deus, procure apenas agarrar da tua vida tudo quanto puderes. Também estas tentações parecem irresistíveis. O Pai Nosso, como um todo, especialmente este pedido, livrai-nos do mal, quer dizer-nos, olhe só quando tu perdeste Deus, é que te perdestes de ti mesmo. Só quando tu perdeste Deus, é que te perdeste de ti mesmo. Então, não és mais do que um produto casual da evolução. Então é que o dragão verdadeiramente saiu vitorioso, enquanto ele não puder arrebatar-te de Deus. Tu permaneces sempre profundamente salvo, mesmo no meio de todas as desgraças que te ameaçam. Portanto, está correto quando a gente diz: livrai-nos do mal, Senhor, porque este poder Ele tem. Um mártir, São Cipriano, que morreu morto violentamente pelo Império Romano, pregando sobre o demônio, sobre as potências do mal, dizia assim, antes de morrer: que medo poderá vir do mundo para aqueles cujo protetor no mundo é Deus? Medo de quê? Então, agora vem a conclusão. Eu sei que é pesado, eu sei que uma reflexão é levada demais para um domingo de manhã, depois de um forró da festa junina. Sei que é pesado. Escute isso muitas vezes que vai clarear. Mas agora vem a chave que eu quero te apresentar, que vai te causar um desconforto tremendo. Quando você não tem clareza, não clareza conceitual e doutrinal somente, mas clareza relacional com Deus, quando você não cultiva uma amizade íntima de comunhão e de afeto com Deus, você não sabe distinguir o que vem para você, nunca, se é de Deus ou se é do mal. Veja que os mestres da lei confundem o próprio Deus, Jesus, Filho de Deus feito carne, com a atuação do capeta. Quando você não tem um relacionamento fecundo de comunhão com Deus, Deus e o diabo é um trem só. Bateu a porta, você assusta e não sabe se é o capeta ou se é um anjo. Aí você está no pior tipo de religião, o tipo de religião pré-bíblica, o tipo de religião mais estúpida. E eu repito, está assim, me dá vontade de falar os nomes, está assim de pregadores pregando o poder do capeta, o poder do mal, o poder do inferno, e tem um monte de católico tonto, estúpido, besta, que vive regido pelo medo do capeta, até quando Deus age, escuta o barulho de Jesus, pensa que é o capeta, e dizem, como os mestres da lei: é Beelzebul. Sai dessa, homem, sai dessa, mulher. Entre numa relação nova, dispense Satanás para o lugar dele, derrotado para sempre no lugar dele. Cultive uma amizade, uma doce, suave amizade com o Senhor, ainda que em meio às suas tribulações e dificuldades na vida. Amém? Reage! Reage!
Reage! É isso que Paulo quer dizer. Pois somos atribulados por todo lado, não é? Mas não vencidos, atormentados, mas não derrotados, não é? Ameaçados, mas não vencidos. Sai dessa, enterra o capeta no lugar do Sheol para sempre. Conduza-te pelo poder do ressuscitado e basta-te. Só Deus basta. Pronto, dito isso, o trem não quieta não, vem comigo. Se vocês soubessem o tanto que é pesado tratar desses temas, porque está tão presente na cabeça das pessoas essas heresias todas. Quando você diz que o pecado da blasfêmia é um pecado tão grave que nem Deus perdoa, você está blasfemando. Não é essa a fórmula correta. Você tem que dizer: o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado tão grave que não tem perdão, porque você não reconhece que Deus tem poder de perdoar. Essa é a formulação correta. Entendeu a diferença? Passe 7 dias nessa igreja, eu trago um marmitex para você, mas não vá embora sem entender isso. Amém? Vamos ao Evangelho, versículo 31. A hora que parece esclarecido, lá vem o diacho dos parentes de novo. Versículo 31. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora, olha a pretensão, e mandaram chamá-lo. Vamos entrar não, chama lá. Já tentou pegar Jesus lá em cima, no começo do Evangelho. Agora mandam chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, leiam. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. É uma fórmula meio chantageante. Provavelmente eles tentaram agarrá-lo lá em cima e ficaram vigiando e monitorando para ver o enfrentamento que Jesus teve com os mestres da lei e pensaram: os mestres da lei foram embora para Jerusalém, vão denunciar Jesus e vão trazer a corda para amarrá-lo e vão prendê-lo. Nós não amarramos, mas eles vão amarrá-lo. Vamos de novo procurar o parente. E olha a reação do parente. É maravilhoso. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. 33. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: brada. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nossa Senhora sabe disso, porque quando ela conversou com o anjo Gabriel, ela respondeu para o anjo Gabriel depois de uma longa conversa: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Jesus sabe disso e ensinou aos discípulos: quando rezardes, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Nossa Senhora sabe, Jesus sabe. Um mundo novo pode nascer de um modo novo de ser família. Família de Jesus e família de Deus. Ser família de Deus, fazendo a vontade de Deus. Qual é o modo mais poderoso de enfrentar o mal? Dizendo e repetindo o tempo inteiro: Senhor, seja feita a vossa vontade. Não tem reza mais poderosa do que essa. Diante de tudo que eu idealizo, sonho, fantasio, espero, desejo, planejo, mas não dá certo, agora vivendo esses dias com a festa junina,
uma expressão belíssima dos colaboradores aqui. Um deles dizia ontem: padre, festa é assim, nós mexemos com o evento há muitos anos, a gente planeja tudo e na hora de executar dá tudo errado o que planejou, mas sai muito melhor do que o planejado. Porque quem planeja põe o coração disposto a realizar. E não é porque sai como a gente quer é que vale, é que compensa. É porque a gente empenha-se em fazer a vontade de Deus, ainda quando sai tudo o contrário do que a gente queria. Mas eu vou dizer para você uma sentença dura para um domingo de manhã. Onde está o mal, afinal de contas? Jesus vai ao ápice de dizer que o mal é aquilo que sai de dentro de vós. Como ele vai dizer também, o reino de Deus está dentro de vós. Não só aqui dentro, como dentro da casa. Onde está o mal no Evangelho? Começa pela própria família de Jesus que não entende Jesus. Você também, o seu grande embate da sua vida, o maior embate da sua vida é na sua casa. Na sua casa, no seu próprio corpo, e na sua casa, na sua própria família. É lá. Quando você tenta viver de algum modo sua relação e fidelidade a Deus, e o povo diz assim: ih, ó, está pirando, está ficando fraquinho da cabeça. Isso existe hoje em dia? Como é que você enfrenta isso? Não permitindo que você se desvie da relação de Deus. Nunca deixe de escutar o barulho de Deus perto de você. Pegue só o comecinho da primeira leitura, que eu preciso dela para encerrar minha homilia. Livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão dizendo: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Aí Deus desencadeia uma conversa: quem falou para você que você estava nu? Então você comeu da árvore de cujo fruto te proibi? Adão fala: a mulher que me deste por companheira me deu e eu comi. Deus fala: por que fizeste isso? A mulher fala: a serpente me enganou e eu comi. E até hoje a serpente passou a culpa para a coruja, e a coruja passou para o tatu, e o tatu passou para o tamanduá, e até hoje estão caçando quem foi, afinal de contas, o maldito que começou a encrenca da desobediência. Onde? No jardim. A sua vida, apesar de todas as dificuldades, a sua vida e a sua casa tem que ser um jardim, onde você escuta a voz e o barulho de Deus andando por aqui e por ali. Enquanto a sua vida e o ambiente seu não for resgatado como um jardim, onde se ouve o barulho de Deus. Ontem, na festa aqui, a gente fazendo aquela folia toda, dançando forró, dançamos quadrilha, e a turma da música estava lá em cima. Cadê a Viviane? Está aqui? Cadê a Vi? Está lá fora. A Viviane me escreveu isso aqui. Olha o que ela lá de cima cantando e nós dançando lá embaixo. A Viviane escreveu isso aqui. Paróquia, de novo, segundo Bento XVI, significa paroquia, em grego, acampamento de estrangeiros. Quando vi, lá do palco, todos dançando o nosso hino, Anunciação, tu vens, eu já escuto os teus sinais, eu contemplei o acampamento de estrangeiros, dançando à espera daquele que vem.
todos experimentando uma alegria e ouvindo barulho, escutando os sinais de que Ele está cada vez mais perto. Que a alegria que nos toma não é daqui, mas a alegria é de um lugar para onde estamos indo, o céu. Brada, igreja! Brada! Reage, igreja! É assim, é simples assim. Uma festa junina entre famílias, amigos, crianças, idosos, jovens, pode ser o barulho do céu. É você que escolhe. Agora, se você quiser passear por aí e ver defeito, e começar a ver defeito, se você começar a olhar para os defeitos nossos nessa festa, você não vai terminar nunca. Mas se você se ocupar com o barulho de Deus e se entreter com Ele, você também não se ofenderá e não entristecerá a sua alma nunca. Amém? Reage! É você que escolhe. É você que escolhe. Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Diga para Jesus que você quer voltar a ouvir o barulho de Deus no jardim, a voz de Deus, os passos de Deus no jardim do seu coração. Ouvir Deus lá, escutar o barulho de Deus no jardim do seu coração, no jardim da sua casa, do seu casamento, da sua família. Voltar a ouvir o barulho de Deus lá. Fale para Jesus que você necessita desta amizade e intimidade para que nenhuma força do mal te faça desesperar e achar que Deus não é mais capaz, que Deus não tem poder mais. Peça para Ele tirar de você toda blasfêmia que te faz pensar que Deus não pode mais, que as coisas não têm mais jeito, que nem Deus é capaz mais. Tudo isso é blasfêmia que você pode dizer: eu creio que o Senhor tem poder sim de perdoar toda blasfêmia, porque eu reconheço que o Senhor tem poder e professo e proclamo esse poder, que o Senhor vence todo o mal. Aceite e acolha o poder de Deus, arrancando de você todo o mal e devolvendo a alegria suave do jardim. Reze. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito. Fiquemos de pé. Para transformar meu coração. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze conforme o Espírito Santo inspira você. Se te ajuda, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente que o Senhor é o único forte, o homem forte, o Filho do homem, o forte, eternamente. Suas mãos amarradas, pregadas na cruz, todo o seu corpo preso à cruz,
preso à cruz, não revelou sua fraqueza, não revelou sua mas do fraqueza, alto da cruz, mas do alto preso da à cruz, preso à o cruz, Senhor revelou o Senhor revelou definitivamente definitivamente a força de Deus, a força de o Deus, Deus forte, o Deus forte que é capaz que é capaz de vencer de vencer definitivamente definitivamente toda a força do mal. toda a força do Eu mal. acolho, Eu acolho, eu professo, eu professo, eu aceito eu aceito que atue em mim atue em mim a força a força e o poder e o poder do Senhor do Senhor em mim. em mim. Põe a mão no seu coração e peça e diga a Jesus que você aceita e acolhe o perdão que Ele te oferece por tudo aquilo que você já pecou contra Deus, blasfemando, não reconhecendo a autoridade e o poder de Deus sobre todo o mal, sobre tudo, e aceitando que só Ele e unicamente Ele é capaz de vencer, e não há nada que imponha limite ao poder do amor e da misericórdia dEle. Acolha, agradeça e louve, e sinta suave a brisa do jardim refeito, regado, cuidado, o jardim do seu coração, da sua